Nem tudo é visível aos olhos de todos. Foi o próprio Mestre Jesus quem afirmou tais palavras várias vezes. Muitas histórias sobre a ordem do templo são repassadas oralmente de geração em geração. Quem tem olhos que veja e quem tem ouvidos que ouça. Existe uma história que relata a invencibilidade de um velho guerreiro templário no período medieval. Ele ficou conhecido como Guerreiro da Luz. Essa história tornou-se uma lenda, apesar de que o guerreiro nem sempre era visto, mas sempre era glorificado por seus feitos e conquistas. Certa vez, um rei muito poderoso enviou alguns dos seus mais bravos guerreiros para aprenderem a arte da invencibilidade com o velho guerreiro da luz, que, devido ao avançar dos anos, vivia em uma cela como monge, tornando-se mais forte a cada dia. O rei era amigo do então grão-mestre e solicitou a ele a sua permissão para que os seus guerreiros pudessem conhecer e aprender com o guerreiro da luz. O grão-mestre autorizou. No entanto, avisou ao rei que não seria uma missão fácil para os seus guerreiros. Passados uns dias, o grão-mestre recebeu e levou àqueles guerreiros a cela onde vivia o monge, orientando a eles que observassem o seu agir e ouvissem as vezes que ele falasse. Com o passar dos dias, os guerreiros, um tanto quanto decepcionados com o convívio com o monge guerreiro, foram ao grão-mestre e, dizendo o que sentiam, então o grão-mestre pediu-lhes que fossem ao guerreiro da luz e agradecessem a ele, explicando que não tinham tanto tempo para aprender. E assim foi feito. Antes da partida dos guerreiros do rei, o monge lhes disse: espero que tenham aprendido bem a lição, pois cada batalha requer uma estratégia diferente e ninguém vence uma batalha com velhas práticas, sem estar aberto ao novo, sem mudar de hábitos, sem semear uma nova semente em seu coração. Os guerreiros voltaram até o rei e lhes contaram o que aconteceu, e o rei perguntou a eles se eles haviam aprendido a grande lição. O primeiro disse ao rei que o monge ficou calado durante quase todo o tempo, exceto no dia da despedida, e nada os ensinou. Tudo que conseguiu ver foi um dia acordar, colocar primeiro o pé direito no chão e em outro o pé esquerdo. O segundo disse ao rei que a única coisa que reparou é que dias ele dormia com a cabeça virada para um lado da cama e em outros virada para o outro lado. O terceiro guerreiro disse que reparou que um dia o monge guerreiro comia com um talher e no outro com as mãos. Assim, os guerreiros relataram um a um os seus pontos de vista e disseram que voltaram sem saber como aquele guerreiro pôde se tornar invencível e lamentaram o tempo perdido, pois voltaram os mesmos sujeitos aos mesmos erros e derrotas. No entanto, um dos guerreiros disse ao rei que grandes foram as lições aprendidas. Então o rei pediu para que ele falasse a respeito do ensinamento recebido. E aquele guerreiro, apesar de ser um dos mais jovens bravos do exército do rei, disse: Senhor, eu observei que, apesar de sentir que estávamos ansiosos, aquele guerreiro da luz sempre se manteve sereno em suas palavras e ações,
não tomando para si a nossa ansiedade. Também observei que nas noites em que a lua invadia mais intensa dentro da cela, em certa parte de sua acomodação, ele dormia virado para o outro lado, a fim de evitar a claridade em seu rosto e poder ter um sono mais tranquilo e reparador. Também observei que, de acordo com o lado da cama em que ele dormia, ele levantava com o pé direito ou esquerdo, mas sempre bem disposto. Fazia suas orações, meditava todos os dias, fazia longas caminhadas pelo bosque, como que buscando extrair da natureza as forças necessárias para a manutenção de seus corpos físico, mental e espiritual. Percebi que para cada ação que acontecia, ele tinha uma reação, apesar de que muitas vezes as ações eram correlatas, sem, contudo, mudar a sua forma equilibrada de ser, de pensar e de agir, mostrando-se sempre estar ou buscar o equilíbrio. Em minhas observações, pude aprender que a grande estratégia da guerra é saber mudar a posição quando necessário e adotar nova técnica quando preciso. É não ter medo de mudar a estratégia para vencer o inimigo externo e interno. Notei também que a sua estratégia é buscar manter-se sempre em equilíbrio, observando com os olhos da neutralidade para que seja possível ver a totalidade da vida, sem conceitos e preconceitos, e assim adotar a melhor estratégia para agir. Foram tantas as lições que aprendi com ele que confesso a Vossa Majestade que sempre pensei e agi erradamente, achando que era com minha força e aos gritos que eu me tornaria mais forte e respeitado, que faria valer a minha autoridade e vontade junto aos meus comandados. Hoje, compreendo que só vence as grandes batalhas aquele que se propõe a adotar novas estratégias, ou, como diria o Cristo, a renascer, nascer novo homem. Ao final da fala daquele jovem guerreiro, o rei o nomeou comandante-geral de sua guarda, e dali para frente muitas batalhas foram vencidas. Fica o aprendizado de que não se vence uma batalha com destemperos, agressões, gritos ou desrespeito, mas com respeito à hierarquia e ao oponente, com calma, prudência e equilíbrio. Não se impõe a autoridade através de velhas práticas autoritárias, mas com respeito a si e aos subalternos. Não se torna vencedor com atitudes impensadas e precipitadas, mas com sensatez e equilíbrio. Vencer a si mesmo é a primeira grande vitória, e se o guerreiro não tem esse objetivo, continuará sempre perdendo batalhas e sofrendo com as derrotas, por ver o cisco nos olhos do outro, mas não tirar as travas dos seus próprios olhos.